louvar o cântico antigo, já que a gente já leu aqui os textos e cantou 2 hinos. Nós já vimos aqui ainda agora é elogiar, engrandecer, contando e narrando as maravilhas que Deus fez. Isso pode ser feito cantado. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Aí eu lembro de novo, salvação do quê? Deus é meu Salvador. Salvador por quê? Por que é que eu preciso de salvação? Salvar de quê? São perguntas que a maioria das pessoas que estão nas igrejas não sabe responder. Foi ensinado para eles apenas que Deus te salva, aceite Jesus, e pronto, tá tudo certo então. Salvar de quê? Por que ele precisa te salvar? Salvação.
lido agorinha, é engrandecer, é dizer as maravilhas que Deus fez. E destas maravilhas que Deus fez, a maior do que a própria criação, é a nossa salvação. De quê? Da maldição, da lei, da ira de Deus, que disse, pecou, morrerá. Ele disse isso para Adão, disse isso em toda a lei. Então nós temos que morrer. Qualquer um pecador vai ter que ser condenado à morte e ao inferno. Mas acontece que Deus resolveu, Ele na eternidade e na sua soberania, salvar quem Ele mesmo quis. Então esses a quem Ele salvou, Ele comunicará. Ele revelará essa salvação. E esse vai louvar ao Senhor, que é engrandecer e dizer as maravilhas que Ele fez, dentre as quais a maior foi me salvar. Aí eu vou viver agora, uma vez salvo, conforme Ele mandou. Aquela voz da serpente, que a gente obedecia desde Adão, agora eu vou obedecer à voz de Deus. É isso que é ser crente. É isso que é igreja enquanto família de Deus, que nós vamos falar agora à noite. Podem sentar, queridos. Então vamos abrir nossas Bíblias, como já foi dito, em Efésios, capítulo 2. Nós já lemos agora no início os versículos de 1 a 10, que nós éramos mortos, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus, não é? Para sermos santos e para praticar as boas obras que são dele mesmo. Ele mesmo foi quem preparou essas boas obras para que nós pratiquemos. E agora nós vamos ver a continuação aqui, do versículo 11 até o 22, que é aqui que nós vamos concentrar. Embora, lembrando alguns versículos que já foram lidos. 2, 11 a 22. Portanto, ou seja, esse portanto aqui é uma continuação e uma conclusão do que foi dito antes. Éramos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos salvou em Cristo Jesus e não foi por obras, foi pela fé, pela graça, mediante a fé, para que andemos nas boas obras que Ele preparou. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Qual era o contexto aqui? Esses destinatários da carta eram gregos, não eram, ou romanos, o que fosse lá naquela situação. A maior parte gregos ou romanos não eram judeus. E pela lei o povo de Deus era o povo judeu. E o próprio templo tinha um muro de separação, que aqueles que se convertessem ao judaísmo, os gentios, eles poderiam ir para o culto lá no templo, mas não podiam passar daquele muro. O pátio dos gentios, eles ficavam lá, mas só até um determinado muro. Daquele muro para dentro, o gentio que entrasse seria morto. E essa era uma condenação que os romanos permitiam. Era o único caso de pena de morte
que não fosse o próprio Império Romano que aplicasse, era o único caso em que eles até permitiam. No caso dos judeus, se um gentio entrasse no templo. Por causa disso mataram Paulo. Estão lembrados disso, né? Muito porque disseram que Paulo introduziu lá Tito, sei lá quem foi que... Mentira, mas Paulo morreu por causa disso. Então, olha só, esse muro ainda tem até hoje pedaços desse muro com essa inscrição. Quem passar, o gentio que passar daqui será morto, ainda tem. Nos museus, nas universidades, lá de lá, Israel, Alexandria, não sei onde, ainda tem pedaço desse muro. Então isso era um muro real. Paulo está dizendo aqui que esse muro foi derrubado. Não tem mais esse muro de separação entre gentios e judeus, todo mundo agora é igual. Seja gentil ou judeu, agora todos nós somos... Não, vocês não são mais estrangeiros, antes eram, estão lembrados da família de Deus? O povo de Deus era só judeu. Paulo está dizendo agora, não, vocês não são mais estrangeiros. Vocês foram adotados como filhos. Foi derrubado o muro da separação, agora todos somos da família de Deus. É disso que nós vamos falar aqui hoje. Esse é o maior desejo do coração de um pastor, irmãos. Pastorear uma igreja que se vê como família de Deus e que age como família de Deus. Obviamente, primeiramente, tem que agir como família secular aqui, né? É isso que Paulo diz que somos nestes versículos da carta aos Efésios. Acontece que a Bíblia também nos revela, lemos aqui no texto anterior, revela claramente que, embora vivamos nesse mundo, nós não somos desse mundo. Portanto, nós, a Igreja de Cristo, a família de Deus, precisa saber que já neste mundo vivemos em duas dimensões, a dimensão secular, no mundo aqui presente, e, simultaneamente, a dimensão espiritual. Já neste mundo, nós temos a igreja secular, visível, essa aqui, igreja presbiteriana não sei de quê, igreja batista não sei de quê. E também vivemos na dimensão, quem é salvo, vive na dimensão da redenção. Ele já vive na dimensão da vida eterna. Ele já sabe que a igreja é uma família de Deus. Aí nós temos o problema. A nossa família em casa é modelo para essa família de Deus na igreja? Via de regra, não. Então, se essas famílias em casa não são famílias segundo a palavra de Deus, na igreja também não serão, obviamente. Nem a igreja será uma família de Deus, coisa nenhuma, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, meus filhos. A igreja invisível, que é a igreja de Cristo, é aquela que Jesus veio comprar com o seu sangue. Cantamos aqui, eu não sei porquê, Ele me salvou. Salvou de quê, como eu falei? Da ira de Deus, do castigo da própria lei, da justiça de Deus. Ele fez a justiça? Fez, mas não em mim, fez no próprio Filho, lá na cruz. Por isso que eu fui perdoado, por isso que eu fui declarado justo, pela justiça de Jesus e não a minha. Então, irmãos, essa igreja, ela é formada pelos eleitos desde antes da fundação do mundo, como ele disse aqui, antes da fundação do mundo ele nos escolheu. Foi ensinado hoje de manhã isso aqui pelo presbítero Uriel. Essa é a igreja invisível, ninguém sabe quem é, mas Deus sabe. E aquele que é também sabe. E muito mais gente do que os que sabem, muito maior número são os que pensam que sabem. Pensam que são. Então, irmão, ela é formada pelos eleitos desde antes da fundação do mundo. Ocorre que enquanto Cristo não vem, essa igreja invisível, que são realmente os salvos, haverão de viver conjuntamente com os que apenas pensam que são, porque são membros de uma igreja. Jesus não disse, há o joio no meio do trigo. Ele separará no dia certo. Enquanto Cristo não vem, na dimensão secular, a igreja está materializada nesse mundo e é claramente visível pela placa lá na frente, e por aqui a reunião, ela é claramente visível através de organizações socio-religiosas como a nossa, como outra qualquer. Destas duas dimensões da igreja, o que nós vamos falar aqui é da dimensão espiritual, da dimensão como família de Deus, observando dois aspectos fundamentais dessa dimensão. O primeiro aspecto é que, nessa dimensão espiritual, a igreja tem origem divina, portanto é eterna.
embora ela tenha se organizado no tempo, a partir de Jesus chegar. Antes era só Israel, estão lembrados? Aí Jesus chegou e disse à igreja, agora é a igreja. Convertei-vos. Ele estava dizendo isso para os judeus. Convertei-vos. Arrependei-vos. Era para os judeus. Não já era o povo de Deus? Era, pois Jesus estava dizendo, arrependei-vos e sede batizados. Aí formou seus 12 discípulos e ensinou-lhes durante 3 anos para que eles agora sejam pregadores, formando a igreja. Jesus mandou isso a eles. Pregue no mundo todo. Então, irmãos, olhem só. Nós precisamos que, conquanto a igreja já exista nesse mundo secular, como uma organização, nós temos que saber que, diferentemente de qualquer outra organização, a origem, a formação e até a continuidade da igreja não depende de capacidade humana, não depende de capacidade criativa, administrativa. Eu já disse para vocês não sei quantas vezes aqui, vocês sabem, eu tenho formação acadêmica nessa área. Administração, consultoria de empresa, marketing, eu sei isso. Então eu sei encher isso aqui de gente se eu quisesse. Mas não é essa a função de um pastor. Não é a capacidade do ser humano, como acontece nas outras organizações socioeconômicas. Não é. Embora é isso que a gente vê na igreja secular. A igreja é uma criação de Deus, tem origem em Deus, formação e sustentação unicamente nele. Nós somos apenas seus agentes nessa dimensão secular aqui, enquanto ele acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos e agregados a essa família de Deus. Vimos na pregação passada. Lembram? Os salvos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o ponto de partida, tem que ser. O que é a doutrina dos apóstolos? A voz de Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, aí, como consequência, na comunhão, na oração, no partir do pão. Se não tiver a doutrina dos apóstolos lá, é tudo balela, é tudo besteira, é tudo organização sócio-religiosa, cultural, não serve para nada. Nós vimos isso aqui. Aí lá no versículo 47 do capítulo 2 de Atos, nós vimos aqui, enquanto isso, o povo vivia nessa união toda, Deus lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós vamos falar isso aqui. Eles iam salvos por quê? Por causa da capacidade dos apóstolos? Não. Pela graça de Deus. A pregação dos apóstolos fazia parte dessa graça. Era um instrumento usado por Deus para pregar a salvação. Salvação de quê? Dos seus pecados, arrependei-vos. Era essa a pregação de Jesus, de João Batista, dos profetas anteriores, dos apóstolos. Era essa a pregação, arrependei-vos. Por que é que os pastores não pregam mais isso hoje? Porque são falsos pastores, de uma igreja falsa também. Só por isso. Não é a voz de Deus. Então, irmão, nós temos que ver isso. Nós temos que ver isso. A Escritura nos ensina claramente que a igreja é formada por aqueles que são chamados por Deus. Como é esse chamamento? Arrependei-vos! Está na Bíblia isso. Qualquer outro chamamento diferente desse é da serpente. Vem que Jesus quer te fazer a tua vida boa. Jesus quer te dar um bom marido, uma boa esposa. Jesus quer te dar filho obediente. Isso é tudo mentira. Conquanto seja verdade, é tudo mentira. Na forma como lhe está sendo apresentada. Assim disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: não foste vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei. Vimos isso hoje de manhã aqui. Para quê? Para que eu vos escolhi? Para quê? Foi só por causa dos olhos verdes de vocês? Para que eu vos escolhi? Para que vades, deis frutos e os vossos frutos permaneçam. De que era que Jesus estava falando? Da pregação do evangelho que esses homens iam fazer dali em diante, chamando pecadores ao arrependimento. Era essa a pregação dos apóstolos. Pois bem, irmãos, os discípulos escolhidos pelo Senhor, depois de ensinados, depois de treinados durante 3 anos, depois de comissionados por Ele, foram e pregaram o evangelho da salvação em todo mundo. Salvação de quê? Da ira de Deus, da condenação do pecado para o inferno. É isso. Mas quem é o pastor que diz isso?
Jesus quer te salvar, ele não diz de quê. Jesus quer te dar uma vida boa. Quem é que não quer uma vida boa? O camarada está lá no hospital, coitado, todo lascado, como a gente diz aqui na Paraíba, não tem nome. Ele não tem nome, ele é o paciente do leito tal. Ou então o paciente da patologia tal, o paciente de AIDS, ou o paciente do câncer, o paciente... ele não tem nem nome. A roupa não é dele, a cama não é dele. O cidadão está ali, como se diz aqui na Paraíba, todo lascado. Aí chega um camarada e diz, aceite Jesus, ele quer lhe salvar. Ele quer lhe salvar. Jesus vai lhe tirar daqui. Quem é que não quer? Quem é que vai dizer, quero não? Quero esse seu Jesus que me salva, que me cura, não quero não. Eu quero é ver. Quem é que vai dizer? Pode ser ateu. Que na hora ele desateia. Na hora ele desata. Quem é que não quer? É isso, o tipo de pregação que é dado é nesse sentido. É falso. Isso é falso. Então, irmãos, olhem só. Os discípulos pregaram, e o livro de Atos nos relata que, conforme o Senhor Jesus lhes mandou, né, eles pregaram o evangelho da salvação e muitas pessoas se converteram. A primeira pregação de Pedro foram 3.000, depois chegou a 5.000 e depois o evangelho se espalhou mundo afora. Porém, de forma maravilhosa, lemos aqui da agorinha, a Escritura nos diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9, lemos ainda agora. Versículo 10. Pois somos feitura dele, dele quem? Do Senhor Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Ó, tenho para que vocês vão e deis fruto, para que vocês deis fruto. Lembra, Raquel, hoje de manhã? Para que somos salvos? Para isso. Para serdes obedientes, para serdes santos e... Tem um para na história. Por que ele nos salvou? Para quê? Por que ele nos salvou? Porque estávamos perdidos, condenados à morte e ao inferno. Sim, ele nos salvou por isso. E para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis, para louvor da sua glória. Por isso nós somos uma família que Deus desde a eternidade escolheu e está organizando essa família aqui na terra, e nós somos os agentes para essa organização. Portanto, todos os que se converteram pela pregação dos apóstolos, mesmo considerando o ministério desses apóstolos, eles foram preparados para isso, essas pessoas foram salvas unicamente pela graça de Deus, não foi por causa do apóstolo, não. Formando assim a igreja de Cristo. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele diz isso: Pai, eu não oro pelo mundo todo, não. Ele estava lá com seus 12, igual uma galinha com os pintinhos embaixo lá. Inclusive Judas estava no meio ainda. Eu não oro só por esses dois, eu não oro pelo mundo não, Pai. Eu só oro pelos que tu me deste, esses aqui, ó. Eu quero que tu cuide deles, Pai. No mundo eu estou indo embora. Jesus sabia que ia morrer logo daqui a algumas horas. Então cuide deles. Nenhum dos que tu me deste, esses aqui, Pai, que tu me deste, os 12 que tu me deste para eu formar, para formarem a igreja, nenhum eu perdi. Versículo 12 ele diz: a não ser o filho da perdição, que era Judas. Eu não estou orando pelo mundo, não. Eu estou orando só por estes, fora Judas. Aí lá no versículo 20 ele diz: Pai, eu não oro só por estes aqui, não. Eu oro também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Ó, Jesus já estava orando por quem ia se converter pela pregação dos apóstolos. Mas a conversão não é por causa da pregação dos apóstolos, porque eles são bons, não. É por causa da graça de Deus. Paulo deixa isso muito claro lá em Coríntios. Os caras estavam brigando lá em Corinto. Um time era de Pedro, outro time era de Paulo, outro time era de Apolo, outro time era de Jesus. E botaram Jesus no mesmo balaio, inclusive de Pedro, Paulo. Jesus estava no mesmo, tinha o mesmo quilate. E Paulo diz: quem é Pedro, quem é Paulo, quem é o quê? Vocês estão ficando doidos? Um prega, o outro rega, um planta, outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Que história é essa? Então, irmãos, olhem só. Depois que essa igreja foi formada, nós lemos lá em Atos, domingo passado, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, enquanto Deus acrescentava, versículo 47, a cada dia. Perseveravam na doutrina, versículo 42. E Deus acrescentava a cada dia, versículo 47, os que iam sendo salvos. Sabe o que isso significa, irmãos? Significa que é Deus quem nos escolhe individualmente
Paulo diz aqui que ele fez isso desde antes da fundação do mundo. É Ele quem nos chama pela pregação da sua palavra no tempo oportuno, e essa palavra tem que ser invariavelmente chamando o pecador ao arrependimento. Se for dizendo, vem que Jesus quer abençoar, é falso isso. Você não foi convertido, você se agregou a uma agremiação sócio-religiosa. É Ele quem nos chama pela pregação da palavra, é Ele quem nos capacita a crer, é Ele quem nos acrescenta a sua igreja para que sejamos reunidos numa família, a família dele mesmo, a família de Deus, como nós lemos aqui, vocês agora são da família de Deus. Família que é conduzida e cuidada por Ele mesmo no poder do Espírito Santo. Por isso também Paulo ensina em Efésios 1:4, que foi lido aqui hoje por Raquel e foi até repetido pelo professor, que Deus nos escolheu nele quem? Em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Para quê? Para, repito o que disse agora, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A igreja é de Deus e a igreja é para Deus. Não é para ela mesma, para a denominação, para louvor de pastor. Para ser santa e irrepreensível. Porque a igreja é a sua família. É a família que Ele escolheu desde a eternidade e para a eternidade. Esse é o primeiro ponto, irmãos. O primeiro aspecto que eu disse. A dimensão espiritual da igreja. E o segundo lugar é exatamente na continuidade. Não podemos esquecer que em sua dimensão espiritual a igreja, mesmo como uma organização secular temporal, aqui, que estamos vendo aqui, tem uma origem e um destino já determinados. A glória eterna do Pai. Não é glória de denominação, muito menos de pastor. Essa é a igreja do clero. Precisamos ter isso em mente o tempo todo. Tudo quanto fizermos na igreja, enquanto organização secular temporal, tem que ser visando a unidade do corpo de Cristo, a família de Deus, família que uma vez reunida por Ele mesmo, crescerá em comunhão com Ele desde agora, ainda nesta dimensão secular, visando a glória eterna com o Senhor da glória, o Senhor Jesus, que virá nos buscar. Ele é o primogênito entre muitos. Lembram? Jesus subiu e os discípulos viram. Tudo lá olhando, Jesus subindo, feito uns abestalhados. E um anjo apareceu lá. O que é que vocês estão vendo espantado aí? Do jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês o verão descer. Por isso que os discípulos, os apóstolos de Jesus, todos eles pensavam que Jesus viria com eles vivos ainda. Todos eles pensavam isso. Os crentes daquele tempo. Todos eles pensavam que Jesus já vem semana que vem, até hoje. Então isso é complicado. A gente vai ver isso por quê. Ele virá nos buscar, porque Ele é o primogênito entre os mortos. O que quer dizer isso? Ele é o primeiro que subiu para a glória de Deus com corpo humano. Não existe corpo humano no céu a não ser Jesus. Não tem lá Maria, São Pedro, São Paulo, não tem ninguém lá. Só Jesus, o único corpo que está diante de Deus Pai no trono, junto com querubins, anjos, arcanjos, quem quer que seja lá, todos são espírito. O único corpo que tem lá é o de Jesus. É nesse sentido que ele é o primogênito. Que é primogênito? Primeiro, gerado, digamos assim, com essa finalidade. Depois todos nós iremos. Romanos 8:29 diz exatamente isso, que o propósito de Deus lá, todas as coisas cooperam, 28. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo gosta desse versículo. Todas as coisas, então, meu desemprego, o que for, minha doença, sim, isso concorre para o meu bem. Que bem? De que bem é que Paulo está falando ali? É o seu bem-estar social? Não! Ele está falando da salvação. Ele está falando da sua vida com Deus. Ele está falando da igreja, família de Deus. Ele está falando do aspecto espiritual. Que tudo que acontece aqui no aspecto material está em vista o aspecto espiritual. Tanto que ele diz, segundo o seu propósito, no versículo 29 ele diz qual é o propósito. Porquanto aos que de antemão predestinou, a esse também chamou para serem feitos a imagem de seu Filho Jesus, para que ele seja o primogênito dentre muitos. Nós estamos sendo preparados para ir para o céu, como Jesus foi. É isso que está dito lá, é esse o propósito. Versículo 29.
Então observe, irmãos, que segundo o ensino de Paulo, Deus nos escolheu no plural. A salvação é individual, sim, mas ele acrescenta a cada indivíduo a igreja. E Deus lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Lembram? Atos 2, 47, que lemos aqui no domingo passado. É no plural, 1:4, nós lemos aqui. Deus nos escolheu nele. A salvação é individual? É, mas na hora da salvação você é agregado. Nós somos a família dele. Não é mais depois de salvo, você é salvo individualmente. Mas até a santificação já é em família. Lembram que a igreja se edifica mutuamente na divisão dos dons, na divisão do ensinamento? Falamos isso, a comunhão dos santos, falamos isso na pregação do domingo passado. E eu até questionei, há essa comunhão entre os santos? Não. Agora é a família de Deus. Essa família vive como uma família mesmo? Não. Para o terror do pastor ou de quem de fato percebe as coisas. Então, irmãos, essa palavra é para a igreja. Ele nos escolheu. Nós agora somos da família. Isso é para a igreja. Paulo estava falando isso aqui para uma igreja, a igreja de Éfeso. A família de Deus. Isso nos mostra claramente, repito, que embora o chamado seja individual, a salvação é inclusiva. E que o Senhor nos vê como um corpo, como uma família. E é orgânica, o negócio é orgânico. O pacto firmado lá em Abraão, que vimos hoje de manhã aqui com o presbítero Léo. Conforme também ensina o apóstolo Pedro. Foi citado esse versículo aqui hoje. Lembrando o versículo lá do Velho Testamento, Léo disse, olha, Pedro repetiu isso aí, do mesmo jeito. Vós, porém, sois raça eleita. 1 Pedro 2,9. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora olha o para aqui. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Usando outras palavras, que vos chamou da morte para a vida. Como Paulo está dizendo aqui no texto que nós lemos. Então observe, irmãos, que o ensinamento dos apóstolos segue do mesmo jeito as palavras do mestre. Eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Aí, Paulo diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Pedro diz que ele nos escolheu para sermos nação santa, sacerdócio real, a fim de proclamar as maravilhas que ele fez. Viram? Para que Deus quer uma família? Nesse mundo desgraçado e amaldiçoado por ele mesmo. Adão, por tua causa toda a terra é maldita. Foi Deus quem amaldiçoou a terra. Então ninguém acha que tem coisa errada acontecendo. Tem não. Está tudo certo, digamos assim, conforme a maldição de Deus, conforme a Bíblia. Agora, os seus eleitos, ele chama dessa maldição exatamente para mostrar que há um povo eleito. Há uma família de Deus, e essa família, se viver como tal, será para louvor da glória de Deus. Agora, se viver como igreja do clero, não serve para nada, a não ser para a vergonha. Como se vê. Então, observe, irmãos, que o ensinamento do apóstolo segue exatamente as palavras do mestre. Um diz uma coisa a um determinado povo, Paulo, que falava mais para os gentios, outros diz para outro povo, os judeus, da dispersão, ou de onde fosse, que era o caso de Pedro. A mesma coisa. Ou seja, irmão, nós somos agentes de Deus para a comunhão dos eleitos, eleitos por ele, acrescentados à igreja, lembram? E ele acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos, os que iam sendo salvos. Igreja que é a sua família, desde agora, neste mundo secular, até a glória eterna do Pai, quando Cristo vier nos buscar. Ele não disse, eu venho buscar vocês. Por isso a igreja, mesmo enquanto organização secular temporal, quantas vezes eu já repeti isso aqui, vou ficar repetindo o tempo todo na pregação. Enquanto organização secular temporal, ela vive em um mundo cada vez mais materialista, nós sabemos disso, a igreja está 100% secularizada, não é 99,99 não. Consumista, capitalista,
individualista e tudo quanto é ista que possa existir. Todos nós sabemos disso. Quem negar ou é um tolo ou é um hipócrita. Quem negar que a igreja é isso que eu estou dizendo aqui, ou é um tolo ou é um hipócrita. Não sempre foi assim em Israel. Há um remanescente fiel? Que Deus mesmo preservará dentro dessa igreja individualista, capitalista, egoísta e tudo quanto é ista. Que nem Israel, Deus tirou de lá sempre um remanescente. Que é remanescente? Restinho. Ele mesmo acabou com tudo, mas deixou um restinho fiel. O crédito era deles por serem fiéis? Não. Deus os preservou fiéis. Lembra do caso lá de Elias? Do reino de Acabe? Época em que o reino de Israel estava no seu apogeu. Elias, coitado, achando que ele estava sozinho. Senhor, me leve logo. Já mataram todos os teus profetas, só resta eu. Aí Deus disse: você está enganado, meu filho. Eu reservei para mim mesmo 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Ou seja, que não ouviram a voz da serpente. Em todo o reino de Israel, eu reservei 7.000. Quantos milhões havia no reino de Israel? Eu reservei para mim mesmo 7.000, que não seguiram a conversa da serpente. É isso que quer dizer não dobrar o joelho a Baal. Não serviram a outros deuses. Continuam ouvindo a minha voz. É isso, irmãos. É isso. Nós, como membros da família de Deus, precisamos enxergar. Além da dimensão secular temporal, nós precisamos enxergar. Por que a igreja é tão capitalista, materialista, consumista, individualista, egoísta? Porque não enxerga. Não tem visão espiritual. É apenas secular. Eu vou para a igreja de domingo para o culto, louvado. Eu quero louvar para ele cantar. Pronto, só isso. A pregação do pastor serve para quê? Para nada, faz parte de um rito religioso. E ele vai embora, quando chega na porta ali, ele não sabe mais o que foi que o pastor pregou. Essa é a realidade de quase todo mundo que está aqui, presente agora. Então, irmãos, nós precisamos enxergar a dimensão espiritual da igreja, para que não nos conformemos com este mundo, como Paulo chama a atenção lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual que renovação é essa? Conversão e perseverança na doutrina dos apóstolos. É isso. Por consequência natural, vem a comunhão, as orações, o partir do pão. Quem é o irmão aqui? Nós sabemos disso aqui, irmão. Nós sabemos. Quem é o irmão que se preocupa com o outro irmão aqui, se ele está doente, se não está, se está desempregado, se não está, se está passando necessidade, se não está? Nós sabemos. Então, irmãos queridos, nós precisamos ter em mente isso o tempo todo, para que não venhamos a dar à igreja uma identidade nos moldes de qualquer outra entidade social, socio-religiosa, econômica. A igreja existe hoje como uma empresa econômica qualquer, inclusive que luta por clientes, até da mesma denominação. Está aqui entre nós hoje uma irmã que veio para cá porque ela quis. Eu nunca chamei. Ela já era da igreja presbiteriana e veio para cá porque ela quis. Eu nunca chamei. Pois o pastor foi na casa dela buscá-la de volta. Ela não tinha que ter vindo para cá, tinha que ter ficado lá. Então, que é isso? Pois é. Quando nós mudamos dessa casa aí ao lado, que era alugada, e mudamos para cá, compramos a casa e construímos o templo e tudo, a casa alugada lá ainda ficou com a fachada de templo ainda. Aí um presbítero me diz: pastor,
olha, pastor, do jeito que essa casa está ali, todo mundo sabe que é uma igreja. O formato que foi dado, a fachada dela. E se uma outra igreja alugar aí e botar uma outra igreja de lado? O senhor já pensou nisso? Digo, pouco me importa, louvado seja Deus. Se botar aí. Pode botar. Eu não tenho problema nenhum. Pode botar até a outra igreja presbiteriana. Pode botar. Com outro pastor, por mim, não tem dificuldade nenhuma. Qual é o problema? Quer dizer, o cidadão estava pensando em disputa. Disputa por crentes. Era isso que ele estava pensando. Quer dizer, uma igreja do lado da nossa, como é que vai? Pode ter uma aqui, outra do outro lado, uma na frente, uma atrás. Por mim é melhor ainda. Interessante. Isso aconteceu com Jesus uma vez. João, o discípulo amado, chegou com ele: Senhor, tem uns camaradas ali expulsando demônio no teu nome. Quer que a gente os repreenda? Disse, não, que história é essa? Não, deixa eles repreender lá. Eles não estão expulsando em meu nome, então deixa. Quer dizer, Jesus repreendeu a primeira tentativa dos camaradas de fazer nós e eles. Jesus repreendeu. Deixa ter outra igreja aqui do lado, qual é o problema? Eu não vou tirar crente de lá. Se quem quiser vir, que venha. Detalhe, quem quiser ir daqui para lá também que vá. Tem crente aqui também, aqui presente, que se mudou para longe daqui e ouviu de mim. Procure uma igreja lá perto da sua casa. É muito melhor. Fique numa igreja lá perto da sua casa. E eu ainda disse, mas que é um pastor tal, é um pastor bom. Eu sei como ele ensina. Fique lá. Eu vou lá querer que essa pessoa atravesse a cidade inteirinha para vir para cá. Não tem uma igreja lá que tem um pastor que ensina correto. Fique lá. Irmãos, eu já tomei atitudes aqui que deixou irmãos espantados. Como, por exemplo, uma irmã daqui passar uma temporada em outra igreja porque precisou, por causa do trabalho dela, alguma coisa, e eu disse, olha, o tempo que você estiver lá, dê o dízimo lá. Suas ofertas dê lá. Não é lá que você está ouvindo a palavra de Deus? Então, abençoe o pastor lá e a igreja que está abençoando você com o ensinamento. Dê seu dízimo lá. Faça isso que eu estou lhe dizendo. Não vai fazer falta para nós aqui, não. Isso aconteceu com a irmã que foi passar 6 meses uma vez no Mato Grosso. Aconteceu com a irmã daqui, que foi para um outro bairro daqui. Aí estava se congregando com a igreja lá. Pastor, como é que eu faço para dar o dízimo dele aí? Você não está se congregando aí com esse irmão daqui, do outro bairro, não sei onde? Então abençoe aí. Não é aí que você está sendo abençoada com o ensino? Outra viajou, passou 6 meses por causa do emprego dela no Mato Grosso. Aí ligou para mim, pastor, como é que eu faço para depositar o dízimo? Digo, deposite aí, na igreja que você está. Não é aí que você está? Está se congregando com a igreja? Estou. Então pronto, abençoe os irmãos aí. Irmãos queridos, nós precisamos discernir o propósito e a providência de Deus para nossas vidas enquanto membros da sua igreja, da sua família. Precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, ponto de partida, nos ensinamentos do Senhor Jesus, como eles nos transmitiram, os seus apóstolos. Precisamos perceber e seguir as orientações de Deus para as nossas vidas, tendo sempre em vista a edificação da igreja, e não a minha vida pela minha vida. Qual é a minha contribuição para o corpo de Cristo? Eu sou apenas um membro desse corpo. Eu sou um membro da família. A questão é, qual é a minha contribuição na minha família, na minha casa? Irmãos, isso é muito sério. Eu, enquanto marido, pai, eu cumpro a palavra de Deus lá na minha casa, abençoando minha mulher, amando minha mulher, ensinando aos meus filhos o tempo inteiro, em tudo quanto for oportunidade. Eu, enquanto esposa, eu respeito meu marido e sei que ele é o líder da casa, eu tenho que ser sua auxiliadora. Os filhos são obedientes aos pais, o que o pai disser é lei, como se diz, e eu tenho que obedecer ao meu pai. A resposta todo mundo sabe que é não, em todos os casos. Então, como é que essas pessoas vão formar uma família aqui na igreja? Se na casa, eu conheço a casa de todos vocês aqui. Como vivem? Se em casa ninguém está ouvindo a voz de Deus, e sim a voz da serpente, o marido um cavalo com a mulher, ou então um babaca que não governa a sua casa.
A mulher braba que só uma surucucu, então uma lesa, como a gente diz aqui no linguajar paraibano. Os filhos não querem nem saber. Papai, eu quero lá saber o que o papai diz a mamãe. Mamãe só presta para encher a paciência. Como é que esse pessoal vai formar uma família aqui? Eu já passei cada vergonha na casa de irmãos em visita. Já passei cada vergonha. Digo, meu Deus do céu. O comportamento do marido, ou da mulher, ou dos filhos. Meu Deus do céu. Então, nós precisamos saber disso, meus filhos. Precisamos orientar. Nós precisamos, por quê? Porque a igreja está dizendo aqui, o homem que é o corpo de Cristo, a família de Deus, para quê? Para que sejamos edificados como um edifício bem ajustado, que cresce para santuário dedicado ao Senhor. Finalzinho quase do que nós lemos aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, lembra da pregação do domingo passado? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então aqui ele está dizendo mais na frente, aqui, aquilo lá foi em Atos, aqui em Efésios, que, olha, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual, em Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja, cada membro da família tem que estar preocupado com a edificação dessa família. Hoje de manhã foi dito aqui, nenhum dom é dado para qualquer crente que não tenha em vista a edificação do próximo. Não é para você mesmo, para o seu bambambam, o falador em língua, o profeta, o adivinho, o vidente, ou não sei o que. Isso é tudo linguajar paraibrano. Isso é tudo fuleiragem. Todo dom que Deus der a um membro da sua família é para a edificação da família. Está escrito isso desse jeito, é para a edificação da igreja. Está escrito isso. Lá em Coríntios, capítulo 12, que fala dos dons. Depois, capítulo 14, que fala dos dons de novo. Entre o 12 e o 14, obviamente, tem o capítulo 13, que fala da importância do amor. Esse capítulo 13 eu acho que nem está ali por acaso. Ele está ali para mostrar que os dons do capítulo 12 e os dons do capítulo 14, se não tiver o amor no meio do capítulo 13, não servem para nada. Ainda que eu tenha dom esse, dom aquilo, sem amor, nada serei. Ainda que eu faça isso, sem amor, nada serei. Ainda que sem amor, nada serei. Pois é, o capítulo 13 está ali exatamente para mostrar que sem o amor, o capítulo 12 e o 14 não servem para nada. Dom é para a edificação do corpo, é para a edificação da família. Eu sou membro da família. Qual é a minha importância para a minha família? Filhos que estão aqui, é só dar trabalho para o meu pai e para a minha mãe? Pai, enquanto os que estão aqui, eu ouço a voz de Deus e faço o que Deus mandou na minha casa. Mulheres, eu faço o que Deus mandou. Eu estou ouvindo a voz de Deus, ou tenho mais? Tudo depois desse mais é a voz da serpente. Tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Não se esqueçam, esse mais, até na nossa língua portuguesa, esse mais é uma conjunção coordenativa adversativa. Esse adversativo aí tem o mesmo radical de adversário, adverso, contra. Pois é, quando você tiver uma frase que tem um mais no meio, como conjunção coordenativa adversativa, ela está numa posição que tudo que foi dito antes do mais, o que for dito depois é o contrário. Então, quando eu ensino algum irmão, isso aqui, pastor, mais, pronto, a partir desse mais aí é a voz da serpente. Você simplesmente descartou Deus. Esse mais é o contrário do que foi dito antes. Lembra? A mulher sábia edifica o seu lar, vírgula, esse vírgula está no lugar de mais. Mas a louca, esse louca está no sentido de que não tem sabedoria. Vamos trocar essas palavras aí. A mulher obediente edifica o seu lar. A desobediente, com as próprias mãos, o destrói. É isso. Então esse mas aí, depois do mas, é a voz da serpente. Em todos os casos, não é em alguns casos não, é em todos.
Toda vez que eu fico brabo com a minha mulher, e eu sei quantas vezes eu fico. Eu sei quantas vezes eu fico brabo com Margarete. E sei que toda vez que eu fico brabo com Margarete, eu estou fazendo o que a serpente mandou. Ainda que ela tenha me dado razão para ficar brabo. Não foi isso que Deus ensinou. Deus ensinou a suportar a minha mulher. Nos dois sentidos da palavra suportar. Suportar, aguentar mesmo, e suportar, servir de suporte. Numa hora dessa vai dizer, minha filha, peraí. Ou então, se não for hora de falar, cale. Depois, quando for hora, sente aqui, vamos ver aquela situação criada. É assim que eu deveria fazer, mas você sabe que não é assim que a gente faz. Por isso carecemos tanto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Lembrando que a palavra misericórdia tem a mesma raiz de miséria. Por que eu preciso da misericórdia de Deus? Porque eu sou um miserável pecador. O problema é quem é o crente que lembra disso. Eu sou crente, está tudo certo com a minha vida. Sei por que o pastor fica chamando a atenção o tempo todo aí. Atenção. Se você é um que pensa assim, não sei por que o pastor fica chamando a atenção o tempo todo aí, você não é salvo. O pastor está chamando a atenção como mensageiro de Deus, falando da palavra de Deus. Não estou dizendo aqui o que eu acho. O pastor falou isso, mas, pois é, esse mais aí, daí em diante, é a serpente que está controlando e comandando a sua vida. Então, irmãos, prestem bem atenção. Considerando a dimensão espiritual da igreja, considerando a sua origem e o seu destino, que são eternos, como família de Deus, lembramos que desde que Cristo foi assunto ao céu, lá os discípulos tudo espantados olhando aquilo, desde aquele momento, quando eles ficaram ali morrendo de medo, ficaram lá trancados, até o Espírito Santo descer sobre eles, presta atenção, estavam todos morrendo de medo. Quando o Espírito Santo desceu e os convenceu do que eles tinham que fazer, ficaram desassombrados e todos eles enfrentaram a morte, por causa da palavra de Cristo. Palavra de Deus não tem mais. Nem que venha a morte por causa dela. Então, meus filhos, olhem só. Considerando isso, os apóstolos pregaram que ele está voltando para buscar a sua igreja, porque ele prometeu que voltaria. Não vos deixarei órfãos, vou preparar-vos lugar. Lá em João 14 ele diz isso. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós. Ou eu vou preparar-vos lugar. Ele não prometeu. Quando Madalena, ele apareceu lá para Madalena que mandou, olha, vá dizer, olha a família de Deus, vá dizer aos meus irmãos que eu vou esperá-los na Galileia. Meus irmãos. Quando a mulher chegou lá dizendo, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó. A minha família são esses que Deus me deu. Ele não estava renegando a mãe e os irmãos dele, não. Ele estava deixando claro que o aspecto espiritual, que é eterno, é muito superior ao aspecto secular. A nossa visão da igreja do clero é tão grande que se o irmão sair da nossa igreja e for para outra denominação, eu já ouvi um oficial da igreja, porque o pastor saiu da igreja presbiteriana e foi para uma igreja anglicana, sei lá o quê, apostatou. Eu digo, meu Deus do céu. Estão vendo a visão sectarista? Só é crente se for da nossa denominação, se não for, não é. Por que apostatou? Porque o homem foi para outra igreja? Essa é a igreja do clero. A igreja de Cristo é formada por aqueles que ele acrescentou à igreja. Que igreja? Denominação tal e qual? Não. A igreja que vive como ele disse, segundo a sua voz. Então, irmãos queridos, ele disse isso para Madalena. Diga aos meus irmãos que eu vou esperá-los lá na frente.
Então olhem bem, irmãos. Jesus disse: eu venho buscar vocês. Eu vou preparar lugar e venho buscar vocês. Quem é que acredita nisso? Mais de 2000 anos se passaram que Jesus disse isso. Os discípulos e os crentes daquela época acreditavam que ele vem amanhã, hoje, depois da manhã. Até deixar de trabalhar, tinha gente que deixou de trabalhar lá em Tessalonicenses. E Paulo disse: quem não trabalhar, não coma então. Porque Jesus já vai voltar, eu vou trabalhar para quê? Então, eles pensavam isso, irmãos. Só que já passaram mais de 2000 anos. E parece que a maioria dos ditos crentes não mais vive nessa expectativa. Parece que já não esperam mais a vinda do Senhor. E temos a convicção de que, por isso mesmo, transformaram a igreja e relacionam-se com a igreja, os que são só membros, como uma simples organização secular, sócio-religiosa. Tanto faz essa igreja daqui, como o terreiro de macumba que tem bem ali na frente. O pessoal se reúne lá do mesmo jeito. Como a igreja Assembleia de Deus tem bem ali, se reúne lá do mesmo jeito. Como o centro espírita que tem mais ali assim, se reúne lá tudo do mesmo jeito. São religiosos. Qual é a expectativa que esse povo tem de Jesus voltar? Nenhuma. De nenhuma dessas igrejas. É uma empresa sócio-religiosa que pode ser manipulada e é manipulada por seus líderes, que querem, porque querem transformá-la num império cada vez maior. Meus filhos, quando eu era criança, tem nenhum aqui da minha idade, quando eu era criança lá em Bragança, até Vitinho é mais velho, eu tinha o quê? 7 anos, 8 anos, por aí assim. Todos os dias o papai nos ensinava. Todos os dias, à exceção de domingo, porque a gente já ia para a escola dominical na igreja. Todos os dias o papai nos reunia na mesa de manhã e era um monte. Nós éramos 12 filhos. Obviamente os 12 não estavam presentes, porque os mais velhos estavam estudando no internato presbiteriano, inclusive. Os 4 mais velhos. 5, os 5 mais velhos. Estavam estudando já no internato presbiteriano que ficava em Breves, na ilha de Marajó. O papai os mandou desde criança para aprender lá com pastores missionários americanos. Então ele reunia todos nós e ensinava todos os dias, à exceção do domingo, que nós já íamos para a igreja. E havia uma pergunta terrível que papai fazia para nós de vez em quando. Jesus está voltando, meu filho, você está preparado? Aquilo me deixava me tremendo todinho. Cada vez que papai perguntava aquilo, me deixava me tremendo todinho, porque eu sabia que não estava, eu era criança, eu nem entendia direito, eu nem entendia, eu digo: ai meu Jesus, eu não sei se eu estou não. Eu ficava naquela agonia, cada vez que papai perguntava aquilo. Você está preparado, meu filho? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Papai era muito incisivo, por isso que eu sou assim. Então, ele perguntava isso direto para a gente. Quem é o pai que pergunta hoje para o seu filho, 60 anos depois? Menos de 60. Ou seja, meio século só de distância da minha infância para hoje, meio século de distância foi o suficiente para a igreja perder a noção de que Jesus está voltando. Pai nenhum ensina isso a seu filho. E igreja nenhuma ensina isso a seus membros, a não ser o pastor falar de passagem. É por isso que trata a igreja como uma organização secular. É briga de pastor com pastor, de não sei o que. Eu quero isso, eu quero não sei o que, eu sou diretor não sei de que, eu sou presidente não sei de que, a rádio tal, programa da rádio tal tem que ficar na minha igreja. Secular. A irmã vem para cá, o pastor vai atrás dela na casa dela. Olha, volte para a nossa igreja. Não era para você ter ido lá para a igreja do pastor Juarez, não. Volte para a nossa igreja. Empresa secular. Sabe quem faz isso? Gerente do Banco do Brasil. Eu fiz isso e vi muito tempo no Banco do Brasil. O cliente sai da agência, muda para outro banco,
Aí a gente percebe que o cliente, cadê o cliente tal? Rapaz, ele agora ele é cliente lá do banco tal. Ah, não, vamos atrás dele. Aí o gerente vai lá visitar o camarada. Mas rapaz, você saiu de lá, por que você saiu, rapaz? Ele dá um cheque ouro, especial, eu aumento seu cheque ouro, vamos voltar para lá. É isso. A igreja, o pastor, fez isso aqui com a irmã que está aqui, escutando essa conversa. E não foi só uma, não. Foram vários. Infelizmente, houve um caso que acarretou uma separação conjugal por causa disso. Porque o pastor foi lá buscar o casal que tinha vindo para cá, terminou dando briga entre marido e mulher e separaram por causa disso. Então, meus filhos, o que é isso? É tratar a igreja como uma empresa comum, secular. Essa palavra de hoje tem como objetivo, portanto, lembrar-nos da dimensão espiritual da igreja como família de Deus, porque ela tem origem divina, ela é eterna, ela é criação de Deus e foi formada e é sustentada por Ele mesmo. Por isso, como família de Deus, o seu destino também é eterno, para a glória eterna de Deus. E nós, sabedores de que somos membros dessa família, nada mais natural do que cuidar dela, cuidar dessa família. Tendo em mente a sua dimensão espiritual eterna, mas que ela se manifesta agora aqui no secular. Eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Guardando no coração a certeza absoluta de que, como lemos aqui, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vimos ainda agora aqui, edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ó, Raquel, fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É isso, nós temos que saber disso enquanto família de Deus. Por que isso? Na esperança de que o Senhor que disse, eu vim buscar vocês, Ele virá nos buscar como prometeu. Lá no Apocalipse 22:20 está escrito ele dizendo, o profeta apóstolo que teve a visão, Jesus dizendo, ora, venho sem demora. No final do livro, e ele repete, ora, vem Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos conceda graça, irmãos, para que como igreja de Cristo, como família de Deus, estejamos preparados e ansiosos para que chegue o dia glorioso do Senhor em que Ele virá buscar a sua igreja. Eu vivo dizendo aqui, quem tem medo de morrer está com problema com Deus. Que nós estejamos todos como família de Deus, com destino, origem desde a eternidade, e destino eterno, a eternidade do Senhor. Estejamos todos ansiosos. Senhor, vem logo. Vem nos buscar, Senhor. Nós estamos aqui esperando nesse mundo desgraçado, amaldiçoado pelo Senhor mesmo. Mas o Senhor disse que ia formar um povo, uma família. Pois é, o Senhor me escolheu e eu sei disso. Venha logo, Senhor. Enquanto isso, me dê força e coragem para viver para louvor da Tua glória. Amém.